Bom dia, senhoras e senhores. Estamos dando início a esta audiência pública, convocada por esta vereadora, Chiara Ranieri Basseto, e irei presidi-la de acordo com os artigos 58I e 58J da Resolução número 263/90, Regimento Interno, para discutirmos o projeto de lei 55/24, que promove alterações na Lei Municipal 7.578, de 3 de agosto de 2022. Lembramos que, nos termos do parágrafo 2º do artigo 58J do Regimento Interno, iremos encerrar esta audiência pública até às 12h49. Presentes a essa audiência pública, os senhores secretários de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Renda, Leandro Dias Joaquim, que também preside o Conselho Municipal de Apoio ao Desenvolvimento Econômico, a secretária municipal do Meio Ambiente, Gislaine Magrini, a secretária de Planejamento, a Rafaela Cristina Fogagnoli da Silva, e também os técnicos que acompanham, os diretores da SEDECOM, diretor de Indústria, Comércio e Serviço, Gilberto Portugal, e a diretora de Relações do Trabalho, Emprego e Turismo, a Marina Martins, que também representa o Contur. Presentes também os convidados da Associação Comercial e Industrial de Bauru, a ACIB, a segunda vice-presidente, que também preside o Conselho Municipal do Trabalho e Renda, a Sandra Regina Freitas Farias e Silva, o CIESP, o Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, também a segunda vice-diretora, a Gisela Maria Osório Casarim Fedel, que está aqui na nossa sala virtual, o Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, aqui participando conosco o seu presidente, o doutor Maurício de Augusto de Souza Ruiz, o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, CONDEMA, o seu presidente, Ricardo Crepaldi, o Conselho de Desenvolvimento Econômico Sustentável e Estratégico de Bauru, o CODESE, também representado neste momento pelo doutor Maurício, e também o Centro de Inovação Tecnológica, o CITEB, aqui representado pela Natália Nomura, o Rafael Gomes e o José Ricardo Carrijo. Das empresas, nós temos aqui, representando a Tilibra, o Fábio Silva, e a Mesane, o Fábio Fabenzuela. Nós agradecemos a participação de todos, e eu abro essa audiência dizendo da minha alegria em terminarmos um ano de 2024 falando de desenvolvimento, com boas perspectivas para o próximo ano. Então, nós temos uma área bastante importante em Bauru, que foi encaminhada aqui para a Câmara, na intenção de que ela passe a integrar as áreas para concessão de áreas disponíveis para a indústria. Então, quando recebi esse projeto de lei, eu fiquei bastante interessada em nós podermos discutir qual será o objetivo para essa área tão importante. Nós temos aí pelo menos 7 anos de discussão com o Conselho Municipal de Ciência e Tecnologia, várias reuniões, várias discussões, muita história na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, no Conselho e aqui na Câmara, também pela Comissão de Ciência e Tecnologia, a respeito de parque tecnológico. Temos as discussões de meio ambiente, também sempre pautadas com relação às áreas destinadas à
E essa área em especial, eu não poderia deixar de chamar uma discussão para que a gente pudesse, todos juntos, falarmos a respeito dessa importante área, né? Sei que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, o Leandro preparou aí uma apresentação, acho que é importante a gente começar com essa apresentação, mas nós já temos algumas pessoas que manifestaram interesse de ter um momento de fala, né? Ontem ainda o doutor Maurício já pediu, o Ricardo Crepaldi pediu também, então nós vamos abrir para inscrições, né? Para que a gente possa fazer uma discussão que não é tão longa, mas é um projeto importante. Para a cidade é muito importante, né? Então, eu abro aí as inscrições, acho que o Tiago pode passar, tá, para a gente fazendo as inscrições, e eu passo a palavra, então, ao secretário de Desenvolvimento Econômico, Leandro Joaquim, para fazer a apresentação que preparou. Quem está no chat também, se quiser se inscrever para a fala, tá? Só manifestar que a gente já faz a inscrição também. Leandro, fica à vontade. Bom dia a todos. Agradeço mais uma vez o convite da gente colocar em discussão um assunto que está se arrastando durante muito tempo. Essa área deveria ter sido resolvida há mais tempo, e aí nós vamos colocar, então, o porquê estamos solicitando uma coisa que já devia ter sido feita e não foi feita desde a Boehringer, Agroquisa, Funcraf. Então, a apresentação, basicamente, vai ter uma apresentação de documentos, basicamente, e também um caminho físico aí de como está por lá. O interesse nosso, o caminho, objetivamente falando, é discutir a inclusão da área na lei municipal 7.578 de 2022 para concessão industrial, ou seja, uma regularização dessa área, inserindo ao Distrito Industrial 2 ou ao regime de distritos industriais, que isso tem uma série de benefícios e encaminhamentos mais práticos, vamos dizer assim. Pode ser, Marina? Bom, a área fisicamente é isso aqui que nós estamos olhando. Ó. Aqui está a rodovia, no sentido Jaú para cá, Bauru, e eu vou apresentar aqui não só a área Funcraf, que nós estamos vendo aqui toda delimitada, foi feito um levantamento georreferenciado, e nós temos aqui uma ferrovia, que acaba indicando ela é divisa e uma área não edificante. E nós temos essas áreas que foram ocupadas à época pela Agroquisa, pela Boehringer. E isso daqui, nós estamos falando em 210 mil metros quadrados, 210 mil metros, falavam em 200 mil, aí você vai atrás da matrícula, você vai atrás. Então, na inserção da discussão, nós estamos solicitando também a correção da matrícula, certo? E o que a gente enxerga, em termos de quantitativo, totalmente, praticamente utilizável desses 210 mil metros quadrados, nós estamos falando de 70 mil metros quadrados. Tá? 140 mil existe um maciço de... Não exatamente um maciço, mas existe uma área de Mata Atlântica, aqui, Mata do Cerrado. Tá? Então, só para introduzir mais um assunto que a gente não quis tumultuar, até porque ela não é contígua, mas ela é próxima, nós descobrimos uma matrícula, uma área pública de 28 mil metros quadrados, também próximo da rodovia, na entrada do Distrito 2. O Distrito 2 está lá, ó, certo? Essa área será passível de uma nova regularização, um novo pedido de projeto de lei para inserir também ao regime de distrito industrial aqui. Tá? Já foi feito o levantamento prévio, estamos fazendo o levantamento georreferenciado para poder fazer a matrícula e também atualizar a matrícula. Bom, a concessão inicial foi a Boehringer, uso industrial, e transferências subsequentes, Agroquisa e Funcraf. Aqui está o rolo. Funcraf, transferência sem anuência do município e houve um litígio judicial. O ano passado,
através de uma decisão judicial, essa área retornou ao município, já degradada. Nós vamos ver algumas fotos, as construções, até um poço do aquífero Guarani foi destruído. Tá? Esse poço abastecia o Santa Terezinha, abastecia o Distrito 2, e esse poço, essa água, é o mesmo da água cristal, é o mesmo da Coca-Cola. Então, infelizmente, nós perdemos isso por motivos... Tantas vezes houve a solicitação de água para o residencial Cristal, ali atrás da água Cristal. Todo aquele entorno ali acabou roubando não, mas retirando telha, porta, e infelizmente pegaram um poço e entupiram o poço. Certo? Crime, um negócio de quase 3 milhões de reais nós perdemos lá. Adelante, arriba. Então, a vocação, por isso o argumento que nós estamos, a proximidade, a vocação industrial, proximidade do Distrito Industrial 2, e o histórico de utilização como indústria no local, mesmo não sendo distrito. Certo? E a nossa visão estratégica, que nós estamos ainda padecendo de grandes áreas para concessão em indústrias. Só para se ter uma ideia, de 28 concessões que nós publicamos, 10, inclusive amanhã, será publicado no Diário Oficial, as 10 primeiras. De 28 concessões, foram 130 solicitações. 130 empresas solicitaram áreas em Bauru, pedindo a inserção isso em áreas industriais. E esses 28 processos que nós temos, basicamente, Distrito 1, 2, 3 e 4. Então, em alguns casos, até, principalmente no 4, a gente consegue modular, né, Gilberto? 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 metros quadrados, mas a gente não tem áreas grandes. O interesse que a gente tem para essa região, a indústria gráfica, indústria de medicamentos, distribuição de medicamentos, indústria alimentícia, já tem interesse em implantar, investir, gerar emprego. No caso dessa da Funcraf, dessa de 210 mil metros quadrados. Então, são grandes, geradoras de 300, 400 empregos em cada... Então, hoje, grande parte está nos pedindo, Gilberto tem esse histórico, de 10 mil a 20 mil metros quadrados. Né? Algumas até mais do que isso, porque aí o investimento é maior, a importação de máquinas, equipamentos, nós estamos falando de áreas maiores. Então, essa lei, ela permite concessões para fomentar o desenvolvimento industrial e garante a preservação do patrimônio público. O que é isso aqui? Hoje, 10 anos, a pessoa vai pagar 20% do valor venal por 10 anos. E ela vai investir na área. Se depois de 10 anos ela não investiu na área, mesmo ela pagando ou não pagando, ela perde. Então, há uma destinação de uso, através dessas análises que a gente faz, análises técnicas, com pontuação e tudo, dessas, por exemplo, essas 28 áreas, essas 130 empresas, nós fomos classificando conforme a solicitação que elas fizeram e com pontuação. Geração de emprego, geração de renda, o peso que essa empresa vai ter em termos de arrecadação, isso para a gente faz toda a diferença em termos de classificação. A pontuação está na lei, né? É da lei 7.000. Exatamente. Qual que é, então, a discussão que a gente vai chegar? Nós temos 2 decretos, descobrimos mais um agora. Temos esse decreto de 2010, com uma destinação inicial para parque tecnológico. Esse decreto, quando foi feito, a área era privada, em termos, era Agroquisa, depois Funcraf, já Funcraf, certo? E essa área não pertencia ao patrimônio público, voltou em função de 2023, a gente ter entrado com a ação e ter ganho a ação de devolução dessa área. Na verdade, nós percebemos um movimento, além de a transferência da área de forma ilegal,
sem autorização do município da Agroquisa para a Funcraf, e nós percebemos que a Funcraf tentou fazer dinheiro com a área, certo? Isso é indevidamente. Então, aí nós fomos na lei e conseguimos retomar essa área. Bom, então vamos lá, porque uma discussão que a gente colocou aqui. A dificuldade da gente colocar um parque tecnológico. Bom, quais são os requisitos, né? Isso é governo do Estado de São Paulo? Não, isso é governo do Estado de São Paulo. Área mínima, 200 mil metros quadrados, cumpre. E o que nós temos dificuldade hoje? O Centro de Inovação Tecnológica, ele tem que ser registrado na Rede Paulista de Centros de Inovação Tecnológica, e isso não cumpre, nem o CITEB e nem o CIT de Bauru, o RP Citec? Tá. Vamos lá. E a inviabilidade para a gente é a incubadora de empresa em funcionamento, que também vocês estão terminando, né? O CITEB, e nós também apresentamos hoje a classificação de 10 publicamos hoje, 10, isso, futuros incubados, né? Então, a gente ainda não está cumprindo isso daí. Adelante. Então, é manter a área como vocação industrial, certo? A inclusão, isso é o que a gente está pedindo, basicamente, e pedindo aprovação na Câmara, e a estruturação dos editais de concessão. Antes que a gente entre em discussão envolvendo o PIT, algumas discussões a gente já está tentando antecipar. Alguns parques tecnológicos a gente tem visitado, e o que me impressionou nessas visitas foi o de São José dos Campos. Primeiro, o Parque de São José dos Campos fica a 16 quilômetros do centro da cidade. Hoje eles têm incubados, mas com startups, mais de 80. A área lá é de 180 mil metros quadrados. Eles têm, em construção, 66 mil metros quadrados. 5 universidades lá dentro. Olha a importância do parque tecnológico. O fomento ao desenvolvimento de uma cidade. Quando a gente fala, né, Ricardo, o desenvolvimento de uma cidade, nós não estamos falando em si só tecnologia e informação, mas é o desenvolvimento do emprego, que é o que a Marina cuida lá bastante, e são esses movimentos de qualificação de emprego. O Parque Tecnológico, sem dúvida nenhuma, ele tem esse viés fundamental para a gente, em termos de, inclusive, um termo que usa em São José dos Campos, que eu fiquei apaixonado lá, é o seguinte: não são cidades resilientes, são territórios resilientes. Então, o levantamento que a gente fez aqui, para falar sobre tecnologia, o entorno de Bauru, 50 quilômetros de raio, mais ou menos, 230 empresas exportadoras. Eu vou citar alguns nomes já, não tem vergonha de falar, né? Plazútil, exporta para 40 países. A indústria do Zeca Simonelli, a Enerbrax, além de toda a América Latina, vai exportar para os Estados Unidos bateria de moto com a marca da Bosch para equipar as motos Harley Davidson. Bauru, egresso da época da Ajax, sobrevivente da Ajax. Então, a gente tem orgulho de ver e estudar e de conhecer esse parque tecnológico que a gente tem. E o crescimento. Cainco, a Casarim, 450 funcionários, vai empregar mais 150. E estamos com um problema grave, viu, professor Segala? Que a empregabilidade nossa está tão plena, o desemprego está em um índice tão baixo, que o grande problema que nós temos hoje é qualificação. Esse é o grande problema, cujo parque tecnológico fará parte do desenvolvimento dessa qualificação. Uma cidade como Bauru tem 25 mil cargos ocupados em telemarketing, que seria o primeiro emprego, mas que provavelmente, no futuro muito próximo, nós teremos a inteligência artificial tomando o lugar deles. Então, nós vamos ter que pegar esse pessoal, você sabe porque a FIB é uma grande parceira no desenvolvimento desse conhecimento, logo mais nós vamos ter que pegar esse pessoal e qualificar. Então, fica aqui a proposta.
por exemplo, uma segunda área que apareceu, em termos de decreto, acho que é uma foto aérea. Aqui a gente está vendo as imagens do local, ó, de como está degradado, enfim. Difícil mostrar. Mas isso daqui é o seguinte, ó. É um novo decreto, 2011, também destinando uma área para Parque de Inovação e Tecnologia, decretado pelo senhor ambientalista Rodrigo Agostinho. Eu gostaria de ligar para o presidente do IBAMA para ver se isso aqui vai ser aprovado, ó. Olha isso aqui, ó. Um maciço de mata cerrado. 110 mil metros quadrados. Foi decretado, 2011. Então, a questão do parque tecnológico toca muita gente. Nós temos algumas áreas em Bauru que têm um interesse em fazer. Por exemplo, o IBC, o Instituto Brasileiro do Café. Nós temos 110 mil metros quadrados de área, terreno, e 60 mil metros quadrados de área construída. É possível, desde que tenha, como é que fala, uma linha contínua, né, de próximo, para chegar nos 200 mil metros quadrados. Que também, 200 mil, a gente até consegue negociar, né, doutor? Por exemplo, como eu falei, São José dos Campos, que é um belo de um... São José dos Campos, o PIT de São José dos Campos gera 12 mil empregos. 12 mil empregos, são 80 startups. Só para contar a história de uma startup que usa o conhecimento aviônico da Embraer e desenvolveu uma indústria de mísseis. O mundo árabe veio e colocou 3 bilhões de dólares nessa startup. Olha que bonitinho, não é uma delícia? E é isso que a gente quer também, é isso que a gente quer chegar lá. Tá? Então, fica aqui uma proposta do governo municipal de utilizarmos a área ao lado do aeroporto, Mussa Tobias, como parque tecnológico. Já temos, inclusive, empresa interessada, o doutor sabe disso também, não só, mas tem uma empresa indiana querendo desenvolver tecnologia, querendo não, está desenvolvendo e quer aplicar no Brasil tecnologia de combustíveis para jatos. E qual que é a vantagem disso que nós estamos falando? A gente tem que perceber uma coisa, nós temos um senador de Bauru. Nós temos um senador de Bauru. Nós temos que aproveitar o contato, né? Nós temos que aproveitar, no mínimo. Então, acho que não é só ele que está lá também, né, professor? Acho que, se a gente olhar, tem estrelas cadentes por aí. Mas, de qualquer forma, fica não só isso, mas nós temos uma outra proposta também, que é o próprio... a área que já está regularizada, de 2 milhões de metros quadrados para o Distrito 5, não só regularizada, mas ela está já com viés, inclusive, de acesso. Já conversamos com o pessoal da concessionária Via Rondon, para fazer um equipamento rodoviário de acesso ao local, e já também estamos estudando e colocando como proposta para a sociedade, de uma forma geral, qual a vocação. Qual a vocação que o Bauru tem? Né? Prestação de serviço, tecnologia, agroindústria. Agroindústria. Bauru é o maior exportador de amendoim do Brasil, sem ter 1 quilo produzido em Bauru, através da Brado. 70% do amendoim exportado sai por Bauru. Aí nós temos avocado, nós temos a indústria, por exemplo, de exportação, agroindústria, de limão. Até julho, 2 containers por dia. Hoje, 5 containers por dia. Ano que vem, 20 containers por dia. Por dia. Indústria. Limão. A gente sabia disso? A gente não sabia. Olha o potencial de Bauru. Estrategicamente, a questão da logística de transporte. Só para você ter uma ideia, Lençóis Paulista, uma pequena indústria ali, Lençóis Paulista, uma tal de Bracel. 2.000 carretas por dia, tremião, bimião, nem sei como é que chama.
Só uma empresa de Bauru, a Garbuio, 800 carretas por dia atende lá. Certo? E o impacto ambiental, o impacto de produção da celulose em todo o entorno, nós estamos sentindo. Então, a discussão envolvendo a tecnologia, a informação, né, permeia por muitos lugares. Né? E aí, qual que é o impacto? Pouca gente sabe. O Senai de Bauru é o melhor Senai do Brasil. Nossos alunos são premiados em todos os eventos que tem, mas assim, 12, 13, 14 alunos. E em tecnologia, em desenvolvimento de tecnologia, sabe? Em conhecimento, por exemplo, qualquer torno hoje, qualquer usinagem que é feita, é no computador. É no computador. Esses caras ganham prêmios fora do Brasil, lá em Lyon, na Rússia, na China. Então, são parceiros nossos também, na área de desenvolvimento de tecnologia, de conhecimento, principalmente de conhecimento, né, professor? Tudo começou com a gráfica, né? E hoje tem a indústria da construção civil, tem a parte de alimentação, começou com mecânica. Quer dizer, é absurdo. Tem torno lá, tem uma máquina de usinagem da Home, 5 milhões de reais, mas ele não tem uma, isso tem um monte. O parque industrial do Senai em Bauru é uma estupidez, que é praticamente já um pitch, vamos dizer assim, né? De conhecimento e desenvolvimento. Fala, não? Então tá bom. Vou beber uma água. Obrigado, gente. Já acabou. Registrar a presença do vereador Segala e do vereador Edson Miguel de Jesus. E não sei se os secretários querem, Gislaine, querem fazer alguma colocação? Não. Então, nós vamos fazer o seguinte. Vamos abrir, então, para aqueles que se inscreveram, para fazerem as suas colocações, tá? Os questionamentos, e aí a gente segue dessa forma. Dr. Maurício Ruiz, Conselheiro Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, também do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Sustentável de Bauru, CODESE. Bom dia a todas e a todos. Cumprimento inicialmente a nobre vereadora Chiara, que preside essa audiência pública, vereadores Edson, vereador professor Segala, secretários municipais, servidores públicos e a todos que nos assistem, estão presentes ou nos assistem pela TV Câmara, bom dia. A questão que nós conversaremos hoje é uma questão muito confortável. Confortável por quê? Nós estamos discutindo, no bom sentido, a destinação de uma área, mas que, se nós seguirmos o caminho A ou o caminho B, gerarão emprego e renda para Bauru. Então, isso torna essa discussão muito confortável. Se nós transformarmos a área, integrarmos ao distrito industrial, teremos algumas consequências, teremos alguns desdobramentos, e a área será utilizada para gerar, como mencionei, renda, emprego para Bauru. Mas a nossa proposta, enquanto representante do Conselho Municipal, é entendermos a vocação desta área e a oportunidade que temos na mão. Bauru, como muitos sabem, e todos que vivem a cidade percebem isso, está atrasada em relação a outros municípios, por vários fatores. Esta própria área, como o vereador, ou como o secretário mencionou, como o secretário Leandro mencionou, essa área havia sido destinada para ser um parque tecnológico em 2010, e só não o foi porque a área pertencia à FUNCRAF, e no decreto municipal isso é mencionado, inclusive. A área destinada a se transformar num parque tecnológico, fica instituído o parque tecnológico, mas a área pertence à FUNCRAF.
Então, desde aquele momento, é óbvio que a administração pública já percebia que a área não permaneceria com a FUNCRAF. Seriam necessárias ações judiciais para a regularização da área, o que foi feito. Muito bem. Mas alguns fatos importantes que nós precisamos deixar claro aqui. O decreto estadual que estabelece, que é o Sistema Paulista de Ambientes de Inovação, ou do Sistema Paulista de Parques Tecnológicos, ele estabelece alguns requisitos para a implantação de um parque tecnológico. E uma coisa importante, nós preenchemos praticamente todos esses requisitos. Por quê? Quando falamos em implantação de parque tecnológico, nós precisamos passar por 4 etapas. Primeiro, o município precisa ter uma lei de inovação, nós já temos desde 2018. O município precisa ter um centro de inovação cadastrado. Nós já temos isso. E detalhe, não é pertencente ao município, é instalado e cadastrado no município. E nós temos o CITEB, que é vinculado à Unesp, e também existe uma parceria do município. Para esse cadastramento do CITEB, foi necessário arregimentar uma vasta documentação, inclusive a carta de intenções e apoio da Prefeitura Municipal na época. Então, nós temos lei de inovação, nós temos um centro de inovação cadastrado no governo estadual e nós temos a incubadora de cunho tecnológico, que é vinculada à Unesp também, que é a Saruê. Então, nós já preenchemos todos os requisitos. O que nos falta? Uma área de no mínimo 200 mil metros quadrados. Apenas isso. E nós temos essa área, que é esta área da FUNCRAF. E o que nós precisamos entender é transformar esta área, dar efetivamente uma característica de parque tecnológico a esta área, não significa que nós as tiraremos da mão do empresário, nós não tiraremos do município. Por quê? Parques tecnológicos, parques tecnológicos são áreas destinadas à implantação de todo e qualquer tipo de tecnologia e inovação. E nós precisamos desmistificar também o que é inovação, o que é tecnologia. Se uma indústria passa a produzir uma nova forma de embalagem de um shampoo, isso pode ser considerado inovação. Isto é inovação. A inovação ela pode ser de produtos, de processos, de embalagem, de tudo. Isso pode ser considerado. Então, todas as áreas que pretendem todas as empresas que pretendem se instalar nessas áreas, podem se instalar nessas áreas. Mas elas poderão se instalar já com a denominação de parque tecnológico. Se nós transformarmos essa área, implantarmos como parque tecnológico, volto a dizer, não há uma exclusão de concessão desta área. Não haverá essa exclusão. As mesmas empresas que pretendem se instalar nesta área atual, elas poderão se instalar amanhã, se for parque tecnológico ou não. O secretário mencionou que nós temos a matrícula totaliza da área 210 mil metros quadrados aproximadamente. O decreto estadual fala em 200 mil metros quadrados no mínimo. Porém, uma coisa muito importante, realmente nós temos uma área útil de pouco mais de 70 mil metros quadrados, aproximadamente 80 mil metros quadrados. Mas para tecnologia, para parque tecnológico, isso é muita coisa. Consultando esses dias sobre os parques tecnológicos regionais, por exemplo, Piracicaba tem um barracão de 4 mil metros quadrados. Se nós estivermos falando 4 mil metros dentro do universo de 80 mil, é muita coisa, sobra muita área. Então, a ideia é não desperdiçarmos essa área. Quando eu digo desperdiçarmos, não convertermos essa área em um simples distrito industrial. Por quê? Se nós convertermos, ela poderá ser concedida a empresas, fracionada em 2, 3, 5, 10, 15, 20 mil metros quadrados. Mas nós perderemos uma área de 200 que só pode ser utilizado 80. E o plano B? Se nós mantivermos, ou melhor, o plano original, se nós mantivermos a área como parque tecnológico, ela pode ser cadastrada no governo do Estado de São Paulo,
com a sua área total, 200 mil metros quadrados, e o decreto estadual não menciona 200 mil metros quadrados de área útil, fala apenas que a prefeitura precisa comprovar, e o decreto estadual, mais precisamente, é o decreto 60.286 de 2014. Ela não fala que para a parte tecnológica nós precisamos de 200 mil metros quadrados de área útil. Fala apenas que nós precisamos, o município precisa aprovar a propriedade de 200 mil metros quadrados. Se nós vamos utilizar 2 mil, 5 mil, 80 mil, não importa. Nós precisamos provar uma área a propriedade de uma área de 200 mil. Em resumo, já finalizando, se nós convertermos essa área em distrito industrial, faremos a concessão, empresas se instalarão ali, mas nós perderemos a oportunidade de um cadastramento, de um credenciamento de um parque tecnológico. Se nós transformarmos essa área em parque tecnológico, as empresas poderão se instalar da mesma forma, na mesma área, ocupando parte do espaço, e nós ainda teremos um parque tecnológico. E aí, obviamente, a pergunta que surge: qual é a vantagem de um parque tecnológico para empresas? Para o município, nós sabemos. O município é muito bom, atrai empresas, atrai investidores. Mas e para a empresa? Além de todos os benefícios de um distrito industrial, como, por exemplo, concessão de isenção de IPTU, de ISS e outros tributos que geraria renúncia de receita, existem programas estaduais e federais específicos para a concessão de fomento, concessão de verbas de investimento e, principalmente, vou citar apenas um, que é o programa ProParque, que é um decreto estadual 53.826, que ele estabelece o quê? A possibilidade das empresas que estejam instaladas dentro de um parque tecnológico em utilizarem o crédito acumulado de ICMS, utilizarem esse crédito para exportação, para importação, enfim, é um benefício exclusivo para empresas que estejam dentro de um parque tecnológico. Volto a dizer, parque tecnológico não é a estrutura, é o credenciamento, é a ideia. Então, nesta área de 200 mil metros quadrados, nós conseguiremos o credenciamento da área como um parque tecnológico, nós já cumprimos 3 dos 4 requisitos, basta apenas pedirmos o credenciamento dessa área no governo estadual. Conseguiremos instalar as indústrias que queiram estar nesta área, mesmo que elas utilizem 30, 40, 50 mil metros quadrados da área, ainda nos sobrarão 20, 30 mil de área útil, que é muita coisa para a área tecnológica. E como o secretário mencionou, nós precisamos entender qual é a vocação de Bauru. Bauru, nós já tivemos ciclos de crescimento pela ferrovia, depois pelo comércio regional, que hoje vem sido atacado pelo e-commerce, pelo comércio eletrônico. Na nossa visão, qual é a nova vocação para Bauru? Tecnologia. Nós temos grandes empresas em Bauru da área de tecnologia, da área de inovação. Inovação se faz, como o secretário mencionou, com investimento público e privado, com a qualificação da mão de obra e, principalmente, com a proximidade da universidade com o mercado. E nós temos tudo isso pronto em Bauru. Nós temos universidades públicas e privadas, nós temos escolas de ensino técnico profissionalizante, nós temos um verdadeiro núcleo formador de profissionais. Porém, esses profissionais vão embora porque em Bauru não encontram respaldo, não encontram emprego. Falta vaga em Bauru. Mas nós estamos mudando esse cenário. Tivemos recentemente fusão de empresas de tecnologia que estão se transformando nas maiores empresas de tecnologia do Brasil. Vou dar um exemplo aqui também. Nós tivemos a fusão recente da Lecom com a Icatec, criando uma mega empresa de tecnologia que tem clientes como o próprio governo federal, responsável pelo sistema gov.br, 14 mil clientes em carteira, essa grande empresa que surge, clientes como BMW, Toyota e outras empresas mundiais. E para essas empresas trabalharem aqui, nós precisamos de um espaço muito pequeno.
Eles não precisam de grandes espaços, grandes tecnologias. Por outro lado, nós também temos a vocação industrial e tecnológica, que tudo isso pode ser feito no parque tecnológico. Então, o que nós pleiteamos é não abandonarmos a ideia da implantação do parque tecnológico. Vamos lutar para a implantação do parque tecnológico nesta área, que não será um impeditivo para a concessão desta área para as empresas que assim o pretendem. Assim como um shopping, nós precisamos de grandes empresas, indústrias, como lojas âncoras, e depois teremos pequenas startups, pequenas indústrias, pequenas empresas que desenvolvam a ciência, tecnologia e inovação. Para as indústrias e para o município, é muito importante, será muito importante a implantação desse parque tecnológico. Volto a dizer, aqui ninguém pleiteia que se transforme aquela área num parque tecnológico e que não seja concedido a ninguém, que não gere emprego, não gere renda. Não, estamos pleiteando que tenhamos calma, façamos uma análise detalhada sobre o assunto e, principalmente, consigamos perceber que transformar a área em parque tecnológico aumentará muitas oportunidades e não excluirá nenhuma delas. E principalmente com a implantação de grandes empresas no local. Como mencionei, é possível o fracionamento da área, a concessão nos mesmos moldes do distrito industrial, mas para esta área nós teríamos um cadastramento no governo estadual que seria fundamental para as empresas e para o município e buscando o nosso desenvolvimento da cidade. Muito obrigado a todos, um ótimo dia. Obrigada, Maurício. Abro a palavra agora ao Ricardo Crepaldi, presidente do Condema. Pode vir aqui. Bom dia a todos que estão aqui e os que estão assistindo a gente pela internet. Bom, como Condema, a nossa preocupação sempre é a questão não só do desenvolvimento do meio ambiente do município, mas também da questão do desenvolvimento sustentável. Bom, por sorte ou não, essa área eu conheço muito bem. Eu trabalhei lá por 6 anos desde a implantação, né, e eu sei até em vários pontos onde passa cada tubulação, né, foi muito carinhosamente feita lá na época da Beringer. Bom, primeiro ponto nosso, que já está contemplado na página 22, na planta que tem esse projeto, que aqui ele se segrega a área que está a área de mata nativa, basicamente como isso já se vinha fazendo desde a época da implantação da agroquisa. Porém, a gente tem um problema que nós temos e tem que ser colocado, existe o uso dessa área, parte da área do lado direito, existe para deposição de resíduos de indústrias ali do distrito. Então, existem áreas dentro desta área. Outro ponto, não é bem só 70 mil metros quadrados que são possíveis colocar dentro dessa área. Toda aquela área próxima, que a gente usava como um pomar, e mais a área da extração e tratamento de efluentes até o seu limite, essa área também é edificável. Ali não tem a questão do cerrado. Tá? Então, o único ponto ali é o uso, como isso era uma rua interna, mas não uma rua como está na parte da frente. Todo arroamento é feito, por isso que até uma área dessa é um desperdício a gente não fazer outro tipo de distribuição, porque está tudo pronto com rede de água pluvial e também a rede de esgoto. Então, toda essa área que está com asfalto, que é a área que está sendo colocada aqui, esses 70 mil metros da parte frontal. Mas a gente tem a área final e tem uma estação de tratamento de efluentes, tratamento de esgoto enterrada lá. Tá? Um projeto feito pela Neotex, pelo engenheiro Jacques, que é falecido, que colocou lá que tinha a possibilidade de tratar o esgoto, né? O esgoto, ela foi feita para industrial e esgoto sanitário. Inclusive,
Foi durante o meu período que eu estive lá. Então, existe a possibilidade de tratar o esgoto não só desta área, mas também de parte do distrito, talvez na totalidade, do sanitário, esgoto sanitário. Então, só que ela foi aterrada a estação de tratamento, mas são tanques de concreto que estão dentro de lá. Então, tem 2 pontos aí. Construir aqui um apelo para uma indústria ou para várias indústrias, como um parque tecnológico, isso vai de frente ao desenvolvimento sustentável do município. Porém, a gente tem que ver o outro lado, né? A gente tem um distrito industrial 2 que não tem sistema de tratamento de esgoto. Ricardo, você não quer indicar ali essas áreas que você falou? Acho mais fácil para a gente entender. Essa área que você falou que Eu vou ter que sair daqui. aqui, ó. Olha. Tem um laser, alguma coisa? Aqui. É o do meio? É o do meio. Bom, gente, isso que eu estou falando é esta área aqui. Toda essa área aqui, que não está edificada, não está, realmente ela é proposital, foi proposital na época. Este caminho aqui, o problema do caminho aqui, onde termina o asfalto, até aqui, isso era feito tem um caminho, realmente, mas era para passagem de alguns veículos leves, etc. E levava até aqui, esses fundos, onde aqui a estação de tratamento que está enterrada. Tá? Então, este é um ponto, ou seja, por isso que eu falo que essa área é uma área de possível edificação, porque não está nessa parte de cerrado, que contempla aqui todo o entorno. O problema ambiental que tem aqui, que isso aí tem que ser resolvido, foi invadido, derrubado árvores e está sendo usado aqui para transbordo, despejo de resíduos industriais, tanto aqui como aqui também. E tem um ponto aqui do lado. Tá? Então, isso é um problema aqui do distrito, mas, ou seja, toda essa área que está aqui, ela pode ser, e ela tem o arroamento, tubulações, isso é um ponto extremamente positivo. E aqui a gente tem uma estação que está enterrada, é só desenterrar, na verdade, é uma estação de tratamento aeróbica, tá, Joaquim? É exatamente aqui, ó. É aqui no fundo. Por que era aqui no fundo? Esse arruamento, ele tem drenagem também? Esse arruamento aqui não, porque ia para o próprio. Daqui a estação vinha, saía, era bombeada, aqui passa um riozinho, e daqui você tem aí uns 5 quilômetros até o Rio Bauru. Tá? Então, no caso da Beringa, na época, foi instalado um emissário de 5 quilômetros até o rio, né, por questões legais na época. Porém, dá para você tratar isso aqui e você jogar aqui, com autorização, jogar aqui no rio, pelo menos tem um tratamento de esgoto. Isso tem 50 anos. Hã? Essa estação de tratamento tem 50 anos. Não. A gente implantou essa estação em 1993. Agora ninguém que país quer? Alemão. Tá. Ou em 93. Então, aqui tem uma estação parada. Está lá, em concreto, para alguém usar alguma coisa, vai ter que quebrar tudo isso daqui, mas ela está dentro do aterramento, mas é uma estação aeróbica. Tá? Claro que sumiu tudo, etc. Tem até uma estação, tem até um tratamento de lodo. Tá? Era uma pequena área aqui do lado. Bom, o que eu estou querendo só dizer é que a gente tem mais área aqui para ser utilizada. Isso é um ponto. Outro ponto, existe aqui uma possível uso dessa estação de tratamento de esgoto, para esgoto. E aí facilitaria que qualquer coisa implantada aqui, que já está com tubulação que vem para cá, seja tratado esse esgoto e depois despejado no corpo d'água, pelo menos tratado. O que não ocorre com todo esse lado. Mas é bem provável, fazendo alguns estudos, que parte, pelo menos aqui do distrito, esse esgoto sanitário, possa vir para cá. Tá? Então, esse é um ponto importante da área ambiental, a gente tratar o esgoto. A gente tem que lembrar que a gente pegar esse esgoto sanitário desta área e levar até a estação de tratamento da Vargem Limpa é muito longe. É muito longe. Muito mais perto do Rio Bauru do que a extração da Vargem Limpa, a estação de tratamento da Vargem Limpa. Então, esse é um ponto a ser considerado, inclusive para o próprio distrito. Tá? Então, isso eu estou querendo dizer que a gente tem também necessidades, não importa qual lado a gente vá, se um parque tecnológico ou se a cessão da área para qualquer tipo de indústria, porém,
a gente tem que trabalhar com esgoto. O que vai fazer com o esgoto? Porque também, a gente sabe, o industrial tem a necessidade disso, isso é um dos problemas nossos da cidade, ele tem a necessidade que tem estação de tratamento, tem o esgoto tratado na cidade, para se adequar a ESG, etc., até algumas questões. Então, isso facilitaria o uso da estação para tratar esgoto, né? Não precisa mexer muito nisso, e a gente, pelo menos aqui dentro dessa área, a gente poderia ter indústrias que tivessem alguns certificados, etc., que hoje elas não podem, porque não tem o sistema de tratamento de esgoto. Aproveitando o teu conhecimento, essa estação de tratamento de esgoto no local é para resíduo industrial também? Foi feita também para industrial. E chegavam as duas tubulações. As duas tubulações. Então, a tubulação enterrada aqui está de esgoto e também de pluvial, para chegar aqui nessa área. A pluvial ia direto, a de esgoto sanitário vinha para cá e a tubulação industrial vinha aérea. Vinha aérea, era separada, né? Vinha aérea. E aqui tem 3 tanques. Tem tanques, o tanque de equalização, um tanque de aeração e um tanque de efluente final, mais um decantador e mais um tratamento de lodo. Isso enviava para o rio. Tá? Então, isso é uma possibilidade, é real. Eu trabalhei na implantação da estação de tratamento, então é possível a gente fazer isso sim. E a gente consegue ter esses projetos? Eu acho que talvez sim, os projetos iniciais. A empresa que fez isso, projetou isso, que é a Neotex, ela ainda existe, a empresa, é claro que o engenheiro Jacques ele não está mais, né? Mas é possível a gente ter essa visão e pegar e converter parte do esgoto sanitário em esgoto industrial, ou seja, perdão, ao contrário, converter aquilo que estava prevista para volume de esgoto industrial para sanitário e fazer o tratamento. Ela era monitorada pela CETESB e sempre nunca teve problema com uma adequação mínima aí de 90%, 95% de redução de DBO. Está vendo como é que são boas essas sessões? A gente... Conhecimento, né? Aqui deu sorte também, né? Porque eu trabalhei lá, inclusive a gente tem os grupos de ex-funcionários, que foi muito triste toda essa depredação. Todos os funcionários, eu acho que eles compactuam com o uso dessa área realmente para alguma coisa não só em prol do município, mas também é uma área totalmente deteriorada. Não sei ainda como não foi invadida de vez, né? Então, mas esse é um dos grandes problemas. Então, só para finalizar, então, a gente tem algumas vertentes que têm que ser colocadas, não importa o nosso projeto. Pessoalmente, eu acho que até pela função da Agroquisa ter sido uma indústria de inovação, ela foi feita, a Behringer fez essa indústria para fazer uma matéria-prima para o medicamento do coração, né, o chamado dipiridamal. E aí depois fez um medicamento também que ainda está no mercado, chama Tensina, é um remédio de pressão, mas ela tinha muita inovação, só que isso se perdeu. Falando como ex-funcionário, eu diria que, assim, não importa o que fizermos, todo mundo vai ficar feliz que essa área seja utilizada, mas ela tem algumas vertentes que é muito interessante, que é muito facilmente usada, você trabalhar naqueles lotes já implantados, aquele arruamento já implantado, aquela tubulação já implantada. Eu fico triste em saber que o poço se perdeu, eu não sabia, mas era imaginável que isso podia acontecer com toda a deterioração do local, todo o roubo, etc., Então, inclusive, um dos nossos colegas passou lá e fez uma filmagem no prédio da produção. É muito triste tudo dessa forma e todos esses anos de descaso. Mas eu fico feliz que a gente está aqui discutindo um projeto para revigorar e ajudar o município. Lá você tinha pelo menos 70 funcionários trabalhando dentro dessa área, diretos, mas agora a gente poderia ter vários outros, inclusive fazer um loteamento ali da área, se fosse o caso. Um loteamento ali da área, porque pelo arruamento é só encaixar a tubulação de esgoto, se isso já está dentro de uma estação, fazer a recuperação dela e fazer o tratamento de esgoto sanitário ali daquele local. Tá? Então, o ponto importante, então, só colocar que a gente preserve
preserve toda essa mata de cerrado. Eu sei que é difícil, mas ele já está sendo retirado, como eu mostrei, do lado esquerdo, do lado direito que fica junto do distrito. Estão tendo alguns empresários que estão fazendo este uso, infelizmente. Então, já destruíram parte do cerrado e para colocar resíduo sólido, tá? Que também é ilegal, a gente sabe, né? Então, mas, fora tudo isso, eu fico muito feliz por a gente estar discutindo este ponto aqui dentro da Câmara. Obrigado. Carrijo, passar a palavra para o eterno vereador Ricardo Carrijo. Ai, ai. Não, aqui ele vai falar como Centro de Tecnologia e Inovação. Professor. Aliás, eu já não sei se hoje fala aqui como professor, como ex-gráfico, mas falo como cidadão, viu, Segala? Vivo, Porque até precisamos tirar um pouco do peso aqui, viu? Não existe estrela cadente, nem estrela emergente, viu, secretário? Vamos com calma, porque todos nós gostamos dessa cidade aqui, né? E é interessante, porque o secretário fez uma pergunta aqui. E eu brinquei com o Nelson lá. Falei, pô, mas ele está fazendo uma pergunta que já faz 126 anos que a gente sabe. Qual a vocação de Bauru? Logística, porra. Como é que a nossa cidade começou? Com a ferrovia. Levar o café até o Porto de Santos. E hoje, com o e-commerce, Maurício, nós estamos voltando a discutir a mesma coisa. Então, o secretário falou, nós estamos trazendo limão, estamos trazendo amendoim, né? Para sair de Bauru via Porto Seco. Então, a nossa vocação é logística. Sempre foi e sempre será, porque nós estamos no coração de São Paulo. Ok? Agora, a questão dos parques tecnológicos, depois que eu me aposentei, eu comecei a me dedicar um pouco sobre isso. Visitei o Parque Tecnológico de Botucatu, viu, vereador Segala? Fomos lá, fui ver, fui entender como é que funciona esse negócio. Pô, descobri que dentro do Parque Tecnológico tem uma indústria que nasceu como uma incubada ali dentro, que está lá dentro e que vai ficar lá por quase, acho que 100 anos. Eles concedem a área. Falei, nossa, mas 100 anos? Mas é uma área de 200 mil metros que abriga uma empresa que começou como incubada lá dentro, se transformou e está lá. Isso em Botucatu. Nós estivemos lá em maio. O secretário de Desenvolvimento Econômico, à época, porque teve muita dança de cadeira aí recentemente na CDCOM, né, secretário? Você é o eterno ou não? Não. Estou brincando com ele. O breve, né? E o secretário, à época, vereador Segala, esteve conosco lá, o professor Marcos Bilancieri. Foi junto, levou uma van de servidores, e lá eu percebi o seguinte, que o nosso modelo de desenvolvimento industrial está equivocado. Por quê? Porque quando a gente fala em tecnologia, você imagina que precisa de espaço para ter uma empresa de base tecnológica? Não. As empresas de base tecnológica são todas muito reduzidas. Quando você fala em transformação industrial, aí a necessidade é maior. E vejam que ironia do destino. Nós estamos falando aqui que a Boehring, né, que é assim que pronuncia, Boehring, meu alemão é péssimo, né? A Boehring fez uma estação de tratamento que está enterrada lá, né? Coincidências. Fez um poço. Fez um poço que está enterrado lá, e nós estamos agora querendo discutir, secretário, se a Santisa pode ir para aquela mesma área.
Olha só como o mundo dá voltas, e faz todo sentido. Então, a questão, Maurício, da área ir para o parque tecnológico, eu acho que hoje aqui é fundamental marcar essa posição, porque eu estou aqui falando hoje em nome do Centro de Tecnologia e Inovação, que é composto por universidades públicas e privadas. E aí eu vou fazer um reparo na fala do Maurício. Ele falou, olha, o CITEB é vinculado ao Unesp. Não. O CITEB é vinculado ao Unesp e também congrega as universidades privadas de Bauru. Porque Bauru é um grande, além de ser um centro logístico, é um grande centro de formação universitária, de universidades públicas e privadas também. Então, o CITEB é algo que é fundamental para Bauru. E aí, a secretária que também está aqui presente, os vereadores, etc. Qual é a questão? Se nós transferirmos o parque tecnológico para aquela área de 2 milhões de metros quadrados, lá próximo da penitenciária, eu não sei como é que denomina aquela área, o nosso parque talvez vai demorar muito tempo para acontecer. Então, nós viemos aqui hoje, estou vendo aqui o Maurício, a Natália, tem outros participantes, porque o secretário também estava lá semana passada, nós discutimos a questão, dissemos, olha, nós temos uma urgência disso. As universidades não querem, de maneira nenhuma, impedir que a área seja destinada para a indústria. Muito pelo contrário. Acho que aqui nessa sala aqui ninguém sabe mais do que eu a dificuldade que se tem aqui nessa cidade de se obter áreas, né? Eu que trabalhei na Tilibra durante muitos anos, em novembro de 2011, eu tenho guardado uma cópia comigo, nós pedimos a área para que a Tilibra pudesse se transferir. Nós estamos em 2024, 13 anos. Por sorte, talvez a pandemia refreou um pouco o crescimento da empresa, e nós temos representantes da Tilibra que acho que estão assistindo a sessão remotamente, a empresa ainda se conserva aqui em Bauru, né? Mas nós temos que pensar o seguinte, se é para o bem da cidade que aquela área se transforme num parque tecnológico, e eu acho que nós temos que destiná-la de uma maneira adequada, sem impedir que a Santisa volte lá e ocupe a área que já tem um poço, que já tem uma estação de tratamento enterrada, e que o parque tecnológico também se abrigue lá. Porque, vereadora Chiara, a senhora que também vai ser sempre uma estrela emergente, viu, Chiara? Embora esteja finalizando o mandato. A gente imagina que, para a cidade, né, quando a gente fala em parque tecnológico, essa convivência harmônica entre universidades públicas, privadas, indústrias, poder público e até o Sistema S seja fundamental. E eu fico, assim, até curioso, né, olhando as coincidências que existem. Agora, pela manhã, na primeira parte da manhã, eu estive lá no Sebrae, onde estava tendo um evento, vereador Segala, organizado pela Bracel, com empreendedoras locais, pequenas empreendedoras. Foi bacana, a barbaridade, mas não dá mais o breve para a gente ficar olhando para Lençóis e falando, olha que legal, a Bracel vai investir uma fortuna lá e vai ficar sempre em Lençóis. Nós temos que retornar à nossa vocação logística, sem dúvida alguma, e com o parque tecnológico. Então, eu nem sei, viu, vereadora? Vai ser sempre vereadora também. Seu mandato vai acabar, mas vai ser sempre vereadora. Eu não sei o que esse projeto quer. Se nós queremos, simples, não sei se você pode me esclarecer, se passando para ser um parque tecnológico, ele vai poder abrigar Santisa, Mesane, a Tilibra, seja lá
a indústria que for naqueles 200 mil metros ou 210 mil metros, ou não. Eu não entendi ainda, porque a angústia das universidades é a seguinte: se nós formos esperar viabilizar aquela área de 2 milhões de metros, o nosso parque tecnológico vai demorar mais 3 ou 4 anos para acontecer. Nós não eu, pelo menos, não tenho, acho que, mais essa expectativa de vida. Eu sempre olho a expectativa de vida, né? Eu estou com 68, talvez tenha mais aí pela média, viu, vereador Segato? O senhor que gosta das metáforas, talvez mais 5, 6 anos aí, eu quero ver. E estou vendo que a nova, vamos dizer, um novo mandato que vai se iniciar precisa resolver esse problema. Nós estamos há muitos anos. Nós estamos... Piracicaba, eu estudei lá, fiz mestrado e doutorado em Piracicaba. Durante 8 anos, eu estive naquela cidade, estudando, indo lá toda semana, entendendo os problemas de lá também. Eu vejo o carinho que eles têm para com seus recursos naturais, o rio Piracicaba, que lá corta a cidade. Eu tento reproduzir isso aqui em Bauru, viu, vereador? Nós temos que ter cuidado com o rio Bauru, Ricardo. Nós temos que pegar os efluentes daquele distrito industrial e já conectarmos diretamente ao rio Bauru para viabilizarmos aquela estação de tratamento que está lá, a montante ou a jusante? A jusante, né? Do distrito industrial. Então, são coisas que vão se juntando, minha gente. E chegou a hora de tomar a decisão. A senhora podia me esclarecer? Eu vou retornar meu tempo de vereadora aqui. A senhora pode me esclarecer o que é esse projeto? Qual a finalidade dele? O projeto é muito simples. Vou ler, tá? É um artigo, praticamente. Ele promove alteração na Lei 7.578. Eu tenho a lei aqui, Carrijo. Entrego para você. Ok. É a Lei de Concessão de Áreas em Distritos Industriais, que é de 2022, é a mais recente. Que, aliás, nós discutimos aqui, participamos aqui. Isso. Então, eu tenho um artigo que diz: inclua-se, dentro das áreas delimitadas no inciso 2º, distrito 2 do artigo 1º da Lei Municipal 7.578, de 3 de agosto de 2028, a área cuja descrição segue. Aí vem área A3. A área destacada da Fazenda Vargem Limpa, dentro das seguintes medidas. E aí vem os 210.038 metros quadrados, toda a descrição da área, apenas isso. E o que isso significa? Pode me explicar? Ao secretário. Eu queria entender, para ver o que a gente... Eu quero defender Bauru aqui. Não, essa área nunca teve inserida no regime de distrito industrial, essa é a questão. Sim. Nós só estamos pedindo essa aprovação. Inserção dessa área em regime de distrito industrial. E o que isso significa? Ela se tornar uma área de distrito industrial? Tem isenções, tem a questão dos impostos, tem a questão da aprovação, tem a questão da transferência diária, dentro do regime de concessões, certo? E outras ações também. Não só essa área, como eu disse, tem mais aquela outra área de 28 mil metros quadrados, que vamos pedir também inserir no regime de distrito industrial. Mas seria possível contemplar as duas situações ou não? Sim ou não? É só isso que eu quero saber. Não, possível é. Aí temos que ver se há o interesse dentro das especificações, incluindo esses limites ambientais. Quer dizer, a gente não sabe se os 210 mil metros quadrados, eles tendo em torno de 100 mil metros quadrados não aproveitável... Tá? Então, talvez... Eu acho assim... Esse nó é muito importante, viu, Chiara? A gente tentar desatar de vez aqui na nossa cidade. Se pegarmos a lei, a lei da concessão de áreas em distritos, a 7.578 de 2022, lá no inciso 2º, ela traz no inciso 2º o distrito 2, e aí tem... uma área chamada de A1, uma área chamada de A2, vem o distrito 3, com área A1,
A2, o Distrito 4, e aí tem um roteiro de imóveis, o Distrito 3, expansão, também com um roteiro, o Distrito 5, também com um roteiro, Distrito 5, não, desculpa, Distrito Guadalajara, com um roteiro, o Distrito Industrial, Comercial, Atacadista de Serviço, Distrito Industrial 5, aí vem também com um roteiro. E aí essa área ela seria incluída como área A3 nesse... Distrito 2. Nesse Distrito 2, exatamente. Isso não impede que tenha lá o Parque Tecnológico, Bom, concorda? definitivamente, essa área ela é pública, ainda não destinada para indústria, serviços, comércio, e, enfim, como área industrial. Então, havendo a inclusão, que é o que a gente está solicitando basicamente, permitirá a concessão da área no regime de distrito industrial. Tanto para indústrias quanto para o Parque Tecnológico. Tanto. Só que para o Parque Tecnológico se viabilizar, torna-se necessário uma área mínima de 210 mil metros. Aonde teríamos 200 mil. 200 mil. Aonde teríamos uma área de 200 mil metros em Bauru para que o nosso Parque Tecnológico se viabilize de imediato? No capítulo 1, quando fala das atividades, ele descreve que nas áreas de distritos industriais fica permitida a instalação de empresas com atividades industriais, de comércio, atacadista e prestadoras de serviços, bem como lojas de fábrica para venda ao consumidor anexa às empresas concessionárias. Talvez uma alteração aqui, acrescentando a possibilidade de distrito, de parque tecnológico, seria Sim, só para sim. garantir em lei a possibilidade. Então, acho que isso se resolve. O Parque Tecnológico poderia se instalar lá, porque se você... Eu já falei isso para o secretário algumas vezes, e ele está fazendo esse trabalho, até elogiar o trabalho aqui do Leandro, de conhecer os outros parques tecnológicos. A semana passada, quando eu estive em Piracicaba, eu fiquei surpreso de ver que lá tem mais de 40 empresas instaladas. Tinha lá, vereador Segala, uma empresa incubada que faz análise bacteriológica de leite para a Nestlé de São Carlos, para a Nestlé de Fortaleza. Ela ocupa uma área, vereador, que é menor do que esse plenário. Mas ali tem muita tecnologia. E não é uma empresa, tem mais de 40 instaladas lá. E ao lado, você tem centros tecnológicos de empresa Ryzen, por exemplo, tem do lado uma área de, sei lá, uns 40 mil metros com um centro tecnológico vizinho e contíguo ao Parque Tecnológico. O Sebrae, Maurício, está instalado lá ao lado do Parque Tecnológico. Então, quando a gente começa a ver, Piracicaba não é muito maior que Bauru, tem 430 mil habitantes. São José dos Campos não é maior que Bauru. Então, veja, os astros têm que se conjuminar. E aqui, além de ser a terra do astronauta, também é a terra do João Bidu. Então, acho que está na hora, viu? Quando nós estamos chegando no final do mandato e vamos começar hoje a alinhar os astros. Não há emergentes nem decadentes. Nós temos uma cidade que precisa avançar. Então, que isso se resolva aqui nessa manhã, com todas as partes, para o bem da nossa cidade. Porque senão nós vamos continuar discutindo anos e anos a fio se vamos ter indústrias, se a nossa vocação é logística, se a nossa vocação é tecnológica. Ela é tecnológica e logística hoje. Com e-commerce, isso é inevitável. Você precisa ter tecnologia e você precisa ter logística. E Bauru tem as duas coisas. Tem empresas de tecnologia fantásticas. Tem capacidade geográfica, de onde nós estamos, logística fantástica. Então, não vamos continuar perdendo indústria. Vamos resolver isso logo. Põe o que tiver que fazer e toca o pau aí para frente. Desculpa, eu me alonguei, viu, vereador Segala? Mas é que quando a gente vem aqui, a gente relembra que um dia foi vereador, gosta de falar, e eu vejo que a gente fala, mas as coisas às vezes não acontecem. Tem que acontecer. Obrigado, vereador.
Maravilha. Não vou pedir reserva do meu tempo. Eu já falei demais. Eu já me diverti aqui, porque saber que Bauru tem uma estação de tratamento enterrada. Eu descobri hoje aqui, na fala do Ricardo Crepaldi, que lá naquela área tem uma estação de tratamento enterrada. Já não bastava uma, tem mais que uma até. Então, vamos seguir. Mas o que importa é a cidade, independente de quem esteja de plantão no poder. Hoje pode ser um, amanhã pode ser outro, hoje são alguns vereadores, amanhã serão outros, mas é aqui que a gente vive, todos nós queremos o bem da nossa cidade. E precisamos parar de atacar. Aqui é muita polarização, acho que a gente imita Brasília, viu, vereador Segala? É a turma do X, a turma do Y, nós somos todos de Bauru, todos pela Sem Limites. Sem limites, ok? Obrigado, gente. Maravilha. Posso levar? Pode, é seu. Eu agradeço. Primeiro, Leandro, acho assim, foi importantíssima a sua apresentação. Maurício esclareceu mesmo, porque é uma discussão já de bastante tempo, desde a criação do Conselho Municipal de Ciência e Tecnologia, depois da criação do CITEB, a incubadora, as incubadoras. Ricardo trouxe, assim... trouxe notícias da Behringer sem que a gente soubesse, né, o que é que existe lá. Então, assim, acho que foi reveladora a sua fala. E o Carrijo, claro, como professor e defensor das instituições de ensino superior, eu me incluo, viu, Carrijo? Agradeço a sua fala, as suas colocações. Acredito que todas as instituições que fazem parte do ecossistema de inovação agradecem, foi perfeito, né? E eu gostaria apenas de acrescentar uma situação com relação à parque tecnológico. Eu não sou pesquisadora de parque tecnológico, mas eu sou de incubadora, o meu mestrado foi nessa área, eu desenvolvi projeto de incubadora para a Universidade de São Paulo, implantei na minha instituição. Então, assim, não só sou entusiasta, como eu tenho alguma experiência. E o parque tecnológico, claro, né, é algo macro, e quando a gente fala de incubadora, a gente fala de inserção de incubadora dentro de parque tecnológico, é aquilo que a gente sonha aqui para Bauru. Essa área, além dela ser importante para o desenvolvimento da indústria, ela é importante também para a formação. E eu acho que o Leandro foi muito feliz quando ele falou, olha, capacitação, tal, mas a gente fala de formação mesmo, né? Aquela formação de alto nível, pesquisa e desenvolvimento. Para a indústria que está dentro de um parque tecnológico, que só investe em pesquisa e desenvolvimento, o parque traz uma contrapartida, porque o parque recebe fomento para desenvolvimento de pesquisa e desenvolvimento em parceria com as indústrias, não só as que estão dentro do parque tecnológico, da cidade, da região, enfim. Então, é, sim, um ambiente inovativo, colaborativo, que só traz benefícios para a cidade, né? E quando a gente fala, a Santisa gostaria de estar lá, a Mesane gostaria de estar lá, a Tilibra gostaria de estar lá, tantas outras indústrias gostariam de estar lá. Claro, até eu gostaria de estar lá, né? Como instituição de ensino, eu gostaria de estar lá, podendo o quê? Oferecer o que uma instituição de ensino tem a oferecer na cidade, na região, né? Que é conhecimento e oportunidade, né? Quem disse aqui que é tão triste quando a gente forma profissionais e a gente não retém eles aqui. E é isso que a gente percebe, né? A tecnologia, ela trouxe uma oportunidade ímpar, porque as pessoas trabalham para o mundo das suas casas. É essa a realidade de hoje do profissional de tecnologia da informação, né? Então, os meus professores na instituição só estão lá porque estão trabalhando home office, né? Trabalham para o mundo, mas estão aqui em Bauru e a gente consegue. Hoje eu ouvi o secretário de Finanças na rádio de manhã, e ele falando justamente da rotatividade do pessoal de tecnologia, né? E a condição de se trabalhar, e o Leandro sabe muito bem disso, por causa do georreferenciamento, de ter os profissionais das empresas de tecnologia que a gente tem aqui, porque não consegue mais reter, né? É tudo PJ, né? Estão voando, e a gente consegue ainda ter uma pequena participação, né, no desenvolvimento aqui da cidade. Então, eu acho assim, muito rica essa oportunidade da gente poder falar dessa área. Eu não quis deixar passar, eu sinto assim, que não é para ser um problema, né, esse projeto de lei. Está há mais de um mês na minha mão esse projeto de lei, mas não é porque eu quis.
É porque a prefeita inaugurou essa tese de que a gente só pode convocar audiência pública com 30 dias de antecedência para ter os secretários presentes. Se não fosse isso, a gente tinha feito reunião na semana seguinte de que eu tinha recebido o projeto. Infelizmente, o que vai acontecer? A gente discute agora aqui, não sabemos se vem, de repente, alguma mensagem para se incluir a possibilidade do parque tecnológico dentro da lei, que está sendo alterada, já que está alterando, incluindo a área, alterando, incluindo a possibilidade também de parque tecnológico, para garantir a possibilidade. E nós temos a última sessão, segunda-feira. Então, infelizmente, eu não vou votar esse projeto. Eu adoraria votar esse projeto, mas eu vou encerrar a discussão dessa importante inclusão na lei, aqui nessa audiência pública. Aliás, a última audiência pública que eu conduzo aqui na Câmara, Segala? Mas uma delícia essa audiência pública, Eu acho que quando a gente fala de coisa boa, é sempre muito bom. Nem sempre a gente fala, Leandro? Nem sempre a gente fala de coisa boa em audiência pública, mas hoje foi só para falar de coisa boa. Então, eu fico feliz de terminar o meu mandato como vereadora falando de coisa boa e de desenvolvimento para a cidade de Bauru. Abro para quem quiser fazer as considerações. Segala, não sei se você quer falar alguma coisa. Fique à vontade. Os demais presentes não se inscreveram, mas se quiserem fazer alguma colocação, fiquem à vontade para a gente conduzir aí para o encerramento. Eu quero falar. Pronto, agora. Pronto, falei. Você é muito breve. Breve também? Muito breve. Verdade. Bom dia a todos. Começando por lamentar terrivelmente que estejamos só eu, que vou estar aqui e vou votar, e a vereadora Chiara, que não vai votar, na discussão de um projeto dessa importância. Nós não temos os outros vereadores aqui, que são aqueles que precisam conhecer o que vão votar, que precisam saber as consequências do seu voto. Esses não estão presentes para discutir um assunto dessa importância. Quando é para discutir pelo em ovo, está cheio aqui esse plenário. Mas quando é para discutir alguma coisa que é fundamental para o desenvolvimento da cidade de Bauru, nós não temos as pessoas aqui que devem ser aquelas que irão decidir. O Crepaldi trouxe uma informação aqui que é importante, mas no bojo dessa informação, quero lembrar o seguinte: tem muitas outras informações que estão no conhecimento das pessoas que não são trazidas a público. É só numa ocasião como essa que você fica sabendo que tem gente que sabe coisas que ninguém sabe, e que essas coisas podem ser importantes para nós. Eu fui professor, porque fui eu que implantei uma cadeira chamada Estudos de Viabilidade Econômica aqui na Faculdade de Engenharia de Bauru, e que dava essa cadeira para os alunos do 5º ano de Engenharia Mecânica. Nós fizemos coisas impressionantes aqui, porque o aluno de 5º ano já é um engenheiro, só falta dar o diploma para ele, Só para os senhores terem uma ideia, a estação rodoviária de Bauru foi projetada para ser construída naquele espaço que fica no pé do fórum, onde hoje se instala circo e coisas desse tipo. Era ali que estava projetada a rodoviária de Bauru. E aí os meus alunos, nessa cadeira, fizeram um trabalho e provaram por A mais B mais C que isso não podia ser feito ali. Isso não tinha futuro. Isso era uma coisa que iria criar um monte de problemas. Lembre-se que nem os viadutos não existiam, nem projeto de viaduto ali, nem nada. E isso chegou ao conhecimento do prefeito Luiz Edmundo Coube, porque o filho do prefeito era aluno e estava participando daqueles que estavam fazendo esse estudo. Levou para o pai dele. E o pai dele, então, vetou ali a construção. E perguntou onde é que nós sugeríamos isso. E é onde está a rodoviária hoje. A rodoviária foi feita em função desse trabalho que nasceu na Faculdade de Engenharia.
o cemitério vertical, que é o futuro do cemitério. O cemitério enterrar pessoas no chão, ou você crema, ou para de enterrar, porque enterrar pessoas no chão, você só cria problema. O cemitério vertical, que não ocupa espaço, não atrapalha o tamanho que tem o cemitério de Bauru, na área mais nobre da cidade, ali dentro da cidade. O cemitério vertical é produto dessa cadeira. Foi feito por alunos de engenharia, produto dessa cadeira. Tem muita coisa que a gente poderia aproveitar aqui em Bauru, porque eu, quando deixei a faculdade, entreguei os projetos que os alunos faziam. Entreguei esses projetos, e esses projetos já tive a oportunidade de conversar sobre isso lá na CDCom. Tem projetos interessantíssimos para desenvolvimento da cidade de Bauru ali, e que, evidentemente, se perderam. Então, eu queria só ocupar o microfone para dizer que estou 100%, não é 100%, é mais de 100%, empenhado em que essa área vá para o parque tecnológico. É isso que precisa acontecer, para o bem de Bauru. Nós estamos falando aqui em ampliar o distrito industrial, nós não cuidamos nem dos distritos industriais que existem. Nós estamos recapeando essa cidade inteira, incluindo em ruas que não precisam de recape, e não estamos asfaltando o Distrito Industrial 2, onde os caminhões atolam na hora de fazer essa exportação que foi falada aqui. Essa exportação sofre o problema da logística daquele distrito industrial. Isso que nós temos que resolver, e nós não resolvemos. Então, veja um exemplo do distrito industrial privado que tem aqui em Bauru, lá na antiga área da CESP. Não dá um problema. Funciona maravilhosamente bem. Tudo funciona bem lá, nós não temos nem que se preocupar com isso. É só não atrapalhar. Se nós não atrapalharmos, não ficarmos criando dificuldades, esta cidade vai muito bem. E o exemplo foi aqui dado pelo secretário. Tem uma pancada de coisa aqui que nós não fazemos ideia da importância de Bauru para o Brasil e até, às vezes, para o mundo. Muita coisa se faz aqui que a gente não sabe. Mas, se você procurar com uma lupa a digital da prefeitura, nessas coisas você não acha. Você não acha. Isso é iniciativa privada, quem está fazendo todas essas coisas. Então, eu só ocupei aqui para dizer, podem contar comigo, viu, Maurício? É 100, mais de 100%. Vou trabalhar, vou me empenhar para que essa área tenha como destino o Parque Tecnológico. Muito bem, obrigada. Citebe quer falar? Natália? Não? Não, a outra. O Maurício já falou? Não, estamos todos muito bem representados aqui, discussão importante, uma delícia. E as secretárias querem falar alguma coisa? Não? Não? Então, tá bom. Leandro, mais alguma coisa? Vai pagar almoço para todo mundo, é isso? Leandro está convidando todos para o almoço. Tem uma música do Milton Nascimento que é Chegadas e Saídas, né? Então, a gente vive assim, chegadas e saídas, né? Então, a gente quer agradecer essa oportunidade, mais uma vez, de discutir a cidade, mais do que isso. Ter a chance de apresentar o nosso dia a dia, que é muito, assim, uma demanda bem grande mesmo, sabe? Então, vem informações que são importantes para a gente, fundamentais, é enriquecedor, e a gente se preocupa muito, você sabe disso, com o legado que a gente vai deixar. Não é hoje, nós estamos falando de uma história, né? A sua história, a história da tua família, desde 98 estou nessa... eu estou parecendo torcida do Corinthians, é um bando de louco, entendeu? Porque,
né? Secretário do Nilson, secretário do Tuga, né? E, enfim, agradecer mesmo. Agradecer, porque se a gente consegue convergir em termos de informação, todo mundo ganha. E Bauru precisa ganhar. Bauru precisa ganhar. É o legado que nós vamos deixar, meu. É o legado. Nós não vamos fazer mais nada. A história vai contar se a gente atrapalhou, se a gente ajudou. Certo? É o nosso intuito aqui. E a gente sabe que há uma dificuldade. A coisa pública é muito difícil se administrar. É bem diferente do privado, né? Então, agradecer mais uma vez e, quem sabe. Obrigado, viu? Obrigada, Leandro. Eu vou encerrar aqui. Eu estou numa maratona de formaturas lá na instituição. Eu conduzo todas, são 15. Todas as noites eu tenho formatura. E é uma graça, assim, falo uma graça no sentido assim, de bênção de Deus mesmo, a gente ouvir os discursos, principalmente dos formandos. E sempre tem muita coisa linda que sai do coração e que são ditas nas formaturas, né? E ontem eu estava em uma solenidade, anteontem, a formanda disse assim, claro, né, momento de despedida, saída da faculdade, né, aquele sentimento já de que algo muito bom vai acontecer, mas eu também tenho aquele sentimento de que encerrou um ciclo, né? E eu estou vivendo esse momento de encerramento de ciclo, e ela disse que, eu não vou saber dizer de onde veio, mas é de alguém bem ligado à juventude, que a graça da vida da gente também está no partir, no voltar e no repartir. Eu acho que é bem isso mesmo. O ir, o vir, né? O ir, o voltar, ele é sempre muito presente na vida da gente. Então, eu acho que é esse sentimento que eu tenho também, viu, Leandro? E eu agradeço a Deus por todas as pessoas que eu conheci no trabalho aqui na Câmara, que são pessoas que trouxeram grandes contribuições para a cidade, mas trouxeram para a minha vida também. Então, agradeço a cada um de vocês e desejo muita felicidade e sucesso para a nossa cidade e para vocês também. Viu? Obrigada. Eu encerro, então, essa audiência pública às 12h20. Boa tarde a todos.